Olá, eu sou Noé Gomes, um rapaz latino-americano, um vivente do sul do Brasil, mais precisamente São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e você está no canal Falando de História. E é uma honra ter a sua audiência. Aliás, eu quero agradecer aos mais de 11 mil inscritos no canal. E se você chegou aqui e não se inscreveu ainda, ou está chegando pela primeira vez, ou já chegou, deixe o like, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu, acione o sininho das notificações, como a galera que já está aqui já fez, muita gente fez, mas tem muita gente que também às vezes acessa, vê vídeos e tudo mais, mas não deixa o like, não se inscreve. Então é importante para fortalecer o alcance do conteúdo, o seu like e a sua inscrição, certo? Pois bem, eu fiz um desafio e que se chegasse a 1K ou a 1.000 visualizações, o primeiro vídeo da série, melhor dizendo, se fosse com Ciro, eu lançaria uma segunda parte, né? Pois bem, no vídeo anterior nós falamos sobre economia, comparamos Ciro, Lula e Bolsonaro, e neste vídeo a pauta é governança política. Mas o que vem a ser governança política? É a forma como o presidente, o governador ou o prefeito agem. São os gestos de seu governo. O modus operandi também pode ser traduzir isto. Mas que tipo de governança política Ciro Gomes propôs? Veja. O problema do Brasil não é o povo, não é a terra, não é o céu. O problema do Brasil é o modelo econômico e o modelo de governança política, que é o mesmo, faz 30 anos, e que está aí montado para esfolar quem trabalha e produz e fazer o privilégio, a riqueza e o luxo e a arrogância de meia dúzia de tubarões que sangram esse país. Mas como é este modelo, então, Ciro? Eu pergunto ao senhor o seguinte: essas suas propostas que mexem com a estrutura do país econômica e socialmente dependem da aprovação do Congresso. Não é só uma canetada do presidente. A gente sabe que no Congresso manda o Centrão. Como o senhor pretende governar sem o Centrão ou com o Centrão? Eu vou lembrar o povo brasileiro que eu não sou um marciano inocente que cheguei ontem na praça, né? Eu sou ex-deputado estadual de oposição, ex-deputado líder do governo Tasso Gereissati, que fez uma revolução no Ceará. Nós não deixamos por menos. O Ceará hoje é um estado que há 30 anos não fala em crise fiscal. Temos o melhor padrão de educação, o melhor padrão de saúde do Brasil, a rede, sob o ponto de vista da coisa, embora sejamos um estado muito pobre. Mas enfim, e o Ceará não tem dívida mobiliária, porque eu fui lá e paguei, com 20 anos de antecedência no vencimento. Então eu sou uma pessoa muito experiente. Eu mesmo já fui o deputado federal mais votado do Brasil proporcionalmente. E a minha proposta é essa que eu acabei de dizer: encher o saco de quem tiver paciência para me ouvir, mostrando as propostas e pedindo: se você vota em mim, vote nas minhas ideias. Por quê? Isso diminui a distância entre um presidente que quer reformar e um Congresso que tende a ser reativo, parte dela por corrupção, mas parte, que eu já disse, pela fisiologia, pela necessidade de sobrevivência dos deputados, que eu respeito e tenho sensibilidade. Qual é o erro aqui? O erro não é negociar, Ivanildo. Negociar é uma coisa boa, é importante para a democracia que a gente não dê o poder todo na mão de seja quem for. Sabe, o nome de poder todo na mão de seja quem for é ditadura. Eu não tenho vocação para ditador, sou um democrata visceral. A minha diferença é que eu vou negociar um projeto. Em vez de negociar a minha reeleição e medo de CPI, eu não tenho filho envolvido em denúncia de corrupção. Eu mesmo nunca fui processado por corrupção na minha vida longa, 42 anos, ministro, 2 vezes governador, nunca fui processado, nem sequer para ser absolvido. Eu digo sempre que é nada mais do que a minha obrigação, mas eu se garanto, como diz o nosso povo. Então, eu vou ter medo de Congresso? Vou ter medo de judiciário? Não, não vou. Eu vou para lá negociar em que base? Negociar as ideias que eu propus e que o povo aprovou se me eleger, e aonde persistiu o impasse mediado pelos governadores e prefeitos, você conhece bem a vida. O deputado só respeita mais do que o lobby o prefeito e o governador, que garante a sobrevivência eleitoral dele. Por isso que eu vou lá na fonte. Vou trocar a renegociação da dívida dos estados e municípios, facilitar o investimento. Com isso eu retomo o investimento público para dizer de onde vem os 5 milhões de empregos, mas eu consigo um apoio sistemático para um novo projeto para o país, protegendo o Brasil da desmoralização, que é esse modelo de toma lá da cá e de se vender à presidência da República para esses picaretas que estão dando as cartas no Brasil. Persistiu o impasse, eu não me vendo. Eu não vergo a espinha, eu mando direto ao voto popular.
por um plebiscito. Pois bem, no popular se generaliza que todos os envolvidos com a esfera pública são corruptos, ladrões, saqueadores, enganadores, não é mesmo? E por outro lado, tem aquele discurso que legitima isso. Fulano fez. Desviou, mas ele fez. Agora, qual o modelo de governança de Bolsonaro e Lula? Aqui carinhosamente chamados de Tico e Teco. Sem ofensas, tá? Pois bem, vamos voltar um pouco mais atrás. Vamos falar de Itamar Franco, aquele que assumiu no lugar do epichado Collor, quando a suspeita de um problema lá, de um evento lá sinistro com um dos seus ministros, o que ele fez? Ele afastou esse ministro até que ele provasse sua inocência. E ele provou, inclusive. Depois veio o Fernando Henrique e o que fez? Comprou o Congresso para se reeleger. Não é mesmo? E vejam bem, no caso de Itamar, o ministro ficou afastado, depois ele voltou porque provou sua inocência. No caso de Fernando Henrique, o que ele faz? Ele compra o Congresso para se reeleger, porque não tinha reeleição até então. Olha a diferença. E olha a diferença então para Lula? Nenhuma, né? Porque Lula fez o quê com relação ao mensalão? Depois começaram as investigações dos desvios da Petrobras, já no governo Dilma, o que ele mandou fazer a Dilma? Nomeá-lo ministro para livrá-lo da cadeia. Este foi o fato preponderante para a queda de Dilma, além de outros, é claro, porque os governos Lula e Dilma foram repletos de corrupção. A Globo, que hoje apoia Lula, fez o seu principal telejornal a novela da Lava Jato. Lula foi preso e o antipetismo crescente pela roubalheira só cresceu mais ainda. E que culminou em quê? Em Bolsonaro. Agora, só os zumbis fanáticos bolsonaristas é que não enxergaram, né, ou não enxergam a roubalheira que teve no desgoverno do capitão Honestidade. Agora, só não desviaram dinheiro para a compra de vacina inexistente, porque graças a um servidor muito sério e honesto do Ministério da Saúde, e que foi mostrado na CPI da pandemia, é que não aconteceu. Aliás, essa CPI expôs as vísceras da corrupção bolsonarista. E os 51 imóveis, por exemplo, com dinheiro que sua origem ainda não foi explicada até hoje, comprados por Bolsonaro e pelo seu clã. Ora, em 2023, teremos Lula outra vez. E com um governo com quase 40 ministérios. Com o ministério para abrigar a compra de seus apoios, ministérios que poderiam ser muito bem secretarias importantes ou que poderiam, né, ou que precisariam ser criados, né? Será que seriam necessários criar mais ministérios? Ou de repente, como no caso do Ministério dos Povos Indígenas, é importante a pauta indígena, mas quem sabe de vez em criar um ministério, por que não fortalecer a FUNAI? Ora, fortalecer a FUNAI, o IBAMA e ICMBio, isso ajuda a pauta indígena muito mais do que criar um ministério específico que talvez não tenha uma dotação orçamentária tão grande e que talvez não consiga resolver os problemas dessa área tão importante, que de repente a área ambiental interligada com a questão de direitos humanos é que de fato faz a necessidade ou que atenderia às necessidades da pauta indígena. Olha, é tão simples isso, mas o Lula continua sendo o mesmo. E a sua gestão tende a não corresponder a essas demandas por conta disso. Porque ele destruiu o Brasil lá atrás, agora ele vai ser o cara que vai reconstruir. A Globo vende isso também. Ora, aguardem, os 2 primeiros anos, tudo que der errado, e vai dar muita coisa errada, será culpa do Bolsonaro. Não que Bolsonaro não tenha culpa mesmo, tem mesmo. Mas por que Lula e Bolsonaro nunca erram? Porque só os outros é que erram. Então, no caso dos lulistas, só Bolsonaro erra, os outros erram e o Lula acerta. Então é sempre assim, é sempre só os outros que são incompetentes, só os outros que são desonestos. E a verdade é que se gritar pega Centrão, e Jair e Luiz Inácio ao Centrão de longa data já estão associados. Então não tem muita diferença. E o Ciro preferiu o quê? Um outro caminho.
Um caminho que, respondendo à revista Veja, faz com que eu possa dizer que Ciro não é uma decepção para mim. Ciro é uma afirmação. Ciro, sim, é uma tristeza no resultado eleitoral. Mas eu prefiro e não troco os 3% de Ciro pelos que elegeram Lula, que na verdade são votos de negação ao Bolsonaro e não votos de afirmação a Lula. Se você gostou deste conteúdo, deixa o like aí. Quer ver a terceira parte? Se este vídeo tiver mais 1000 visualizações, eu trago a terceira parte, que vai ser sobre a taxação das grandes fortunas. O bicho vai pegar, hein? Olha, então, combinado? Se você aí conseguir fazer com que a gente tenha 1000 visualizações, então traga a gente, compartilhe nas suas redes sociais, lá no grupo do Telegram, do WhatsApp, compartilhe, vai mandando. Se a gente chegar a 1000, que não é muita coisa, nós vamos ter então a terceira parte, e nós vamos falar sobre a taxação das grandes fortunas e a tal reforma tributária proposta por Lula. O que foi feito na questão tributária por Lula e por Bolsonaro e o que Ciro propôs a respeito? Ficou interessado? Deixa o like, compartilhe, e se a gente chegar a mais 1000 visualizações, tem mais um conteúdo especial aqui no Falando História. Um abraço a todos, um beijo no coração e até a próxima. Esta governança é a certeza da crise eterna e profunda. Se não, vejamos: Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Os 6 governaram com essa gente, 2 foram caçados, 2 foram parar na cadeia e 2 foram desmoralizados.